Quando a gente instala o MySQL e o Workbench, a gente precisa criar um usuário, uma senha, né? Esse usuário e essa senha que a gente cria, a gente precisa dela quando a gente vai acessar pela primeira vez o Workbench. Então, você vem aqui, sinal de mais, e aí você digita o nome da sua conexão. Lembrando que pode ter caracteres especiais, não importa. Aí você coloca a conexão, aqui eu ia colocar a conexão local, mas eu já havia criado uma. Você só olha, checa direitinho se tá tudo ok. O hostname, a porta, se tá na 3306. E aqui você coloca seu usuário, né? Você criou. Aqui você deixa no teste connect, ele já ia rodar, mas eu já tenho aqui criado. Então, vamos lá. Quando você vai entrar, né, pela primeira vez, você precisa colocar a mesma senha que você coloca quando você cria a conexão. E que ficou o meu caps lock estava ativado. Pronto. Pronto, aqui é o seguinte. Eu tenho algumas tabelas. Tem um banco de dados, que eu estou chamando esse banco de dados aqui. Dentro desse banco de dados eu tenho várias tabelas. Dentro de cada tabela eu tenho colunas, certo? Então, vamos lá. Dentro de cada tabela eu tenho colunas. Dentro da tabela categoria eu tenho duas colunas. Categoria ID, nome categoria. Dentro da tabela estado, eu vou ter mais 3 colunas. E assim por diante. Então aqui eu tenho várias tabelas, cada uma com algumas colunas. E a gente vai ver como relacionar isso na prática. O primeiro comando, os comandos mais básicos aqui são o select, o from, o count. Eu vou explicar alguns deles. O primeiro, eu acho que o mais importante é o select. Mais importante não, o que sempre usa, né? O select. Eu prefiro escrever com caixa alta o comando porque fica mais organizado. Então a gente tem o select. O que quer dizer o select? Quando a gente coloca o select, a gente vai selecionar a coluna que a gente quer mostrar a informação. Ou seja, eu quero selecionar a minha coluna nome, produto, certo? Nome, produto. Nome, produto que está dentro. Aí eu uso um from para mostrar qual é a tabela que aquela coluna tá. From produtos. Deixa eu escrever. Certo? Aqui poderia ficar na mesma linha, não tem problema. Mas eu prefiro colocar um abaixo do outro porque fica mais organizado. Certo? Então, eu quero mostrar a minha coluna nome produto que está dentro da minha tabela produtos. Certo? Aí a gente vem aqui no raiozinho e ele vai executar. Aqui a gente tem o nome dos meus produtos. Certo? E a gente também poderia fazer com o mouse, né? Bastava vir aqui, ó. Produtos, então, nome produto. Clicar 2 vezes. Só que é interessante já começar fazendo com o código, porque lá na frente, quando tiver que relacionar
mais de 500, sei lá, um número muito grande de tabelas. Não fica viável estar procurando tabela por tabela, né? Aí com o código já é mais usual. Lá na frente vai precisar de código, então vamos aprender logo com código. Só para mostrar que também dá para fazer com mouse. Para quem está tendo esse primeiro contato com MySQL. Então vamos lá. O select, né? A gente também pode ter mais de uma coluna. A gente pode pegar mais que uma coluna para mostrar no select. Poderia ter a coluna nome do meu produto e a coluna preço unitário que está na mesma tabela, certo? Aqui. Deixa eu só produto. Aqui é de produtos. Tá, então só recapitulando. Coluna, nome produto, coluna preço unitário, certo? Tá aqui da tabela produtos, ok? Pronto, então é basicamente isso. O select indica qual é a tabela que ele quer mostrar a informação. O from é de onde eu vou puxar aquela informação. Qual é a tabela que vai participar da que tá aquela minha informação, certo? Agora eu vou ensinar alguns outros comandos. Um comando para consultar a coluna de outra tabela, certo? Vou ensinar que é o InnerJoy, vou ensinar também o Ere, que ele especifica filtros e condições, ou para pegar apenas um produto ID, o Group By também, que é agrupar conjunto de dados. Então vamos lá. Ok, né? Vamos agora aprender a ordenar o número de linhas. Para ordenar o número de linhas, veja, a gente tem aqui, tá tudo embaralhado. 29, 3, então a gente vai fazer isso aqui. Poderia ordenar pelo valor, ou poderia ordenar aqui, ó, por ordem alfabética. Então a gente vai fazer por ordem alfabética primeiro. A gente vai dar um order by, certo? O que o order by faz? Ele, acho que o próprio nome já fala, né? Ele ordena. A gente vai dar um order by. Eu quero ordenar pela coluna nome produto. Então, nome, produto, oi, certo? Aí, ó, ele já vai ordenar por ordem alfabética. Eu não precisei falar nada. Mas eu poderia colocar aqui um ASC. O que significa esse ASC? Quer dizer que ele vai ordenar por ordem de A a Z, certo? Eu coloquei no lugar errado, gente. É aqui. Um ASC. Ele vai ordenar por A a Z. Beleza, se eu quisesse ordenar de forma decrescente, de Z para A, aí eu colocaria um desk, certo? Aí você vê, ele começa de trás para frente, ok? Eu vou deixar em ordem alfabética.
Quando há vários produtos do mesmo preço e a gente quer desempatar, a gente adiciona uma segunda coluna de ordem de desempate. Como assim? Você observar, na minha coluna preço unitário, eu tenho alguns produtos que têm o mesmo preço. Ó. Eu tenho esse produto aqui que custa 14, esse outro produto aqui custa 14. Eu tenho aqui, ó, 3 produtos, 4, enfim, mais de 4 produtos que custam 12. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode criar uma coluna de desempate, certo? Então, como a gente pode criar essa coluna de desempate? Vamos lá, vamos só recapitulando aqui. Vamos ver. A gente vai escolher outra coluna dessa, certo? Para ser a minha coluna de desempate. Então, aqui, eu vou escolher a coluna tempo entrega, certo? Em forma crescente. Aqui eu também poderia ter colocado um ASC, certo? E eu vou dizer um limite, tá? Um limite. O que esse comando limite ele faz? Ele vai limitar os 10 primeiros, ou os 5 primeiros, vamos botar 10, os 5 primeiros. Então, você vê que ele só vai mostrar por ordem alfabética e pelos 10 primeiros, porque aqui eu não chamei a minha coluna de tempo entrega, né? Pronto, aqui ó,